Nós vamos falar de projetos de leis que podem afetar o setor. E um deles, a gente falou no começo, o Congresso está lá, é difícil gerar alguma lei que interessa para a gente. A grande maioria do nosso trabalho, o Emerson Capaz nos ajuda lá na assessoria parlamentar, é evitar que tramite aqueles trambolhos que só vão atrapalhar a vida do setor. A tarefa maior nossa é de evitar que porcaria seja aprovada do que aprovar leis que nos ajudem. Uma das leis que a gente gostaria que nos ajudasse é o 4330, o projeto de lei da terceirização. Por quê? Porque o TST soltou um enunciado 331 que diz assim, olha, é permitido terceirizar em locação de mão de obra, vigilância, 3 ou 4 atividades, algumas atividades que não sejam objetivo especial da empresa. Nesses casos, não é violação da lei. E nos outros, ele não disse que quando eu tiver outra locação, outro tipo de serviço que não seja vigilância, segurança e restaurante, essas atividades básicas, é proibido. Ele só disse, nesses 3 casos aqui, não há violação da norma. Os tribunais têm interpretado de forma errada, do tipo, tudo aquilo que não está autorizado na súmula 331 está proibido. Então, a gente precisa de uma lei que diga, é permitido terceirizar, ou seja, vale o Código Civil, vale o famoso contrato de prestação de serviço. A lei que nós vamos analisar agora, que está tramitando no Congresso, é uma porcaria, a mesma redação que está hoje. Por quê? Porque ainda deixa uma série de dúvidas. Mas, aprovada a lei, ela vai dar a seguinte mensagem, é permitido terceirizar fora da atividade terceirizada, da atividade não fim. Na atividade principal é possível terceirizar também. Então, só essa mensagem já valeria a aprovação da norma. A lei vai regular os contratos terceirizados e diz o seguinte, que aplica-se subsidiariamente à lei o Código Civil, ou seja, reconhece a validade dos artigos do Código que fala do contrato de prestação de serviço. Terceirização é a transferência pela contratante da execução de parcela de qualquer das suas atividades. Opa, não precisa ser mais atividade terceirizar, atividade não fim. Eu posso terceirizar, uma empresa de software pode terceirizar a elaboração de programa. Uma oficina mecânica pode terceirizar o conserto de veículo. Enfim, na atividade principal eu posso terceirizar. Uma das limitações, a empresa que faz a terceirização tem que se especializar. Então, eu vou ter a empresa de terceirização especializada em informática, a empresa de terceirização especializada na manutenção de veículo, a empresa de informática terceirizada especializada em fazer manutenção de equipamentos e assim por diante. O que interessa para nós é isso. É lícito a terceirização, é lícito o contrato de terceirização, relacionado a qualquer parcela de atividade da empresa. Ou seja, a súmula 331 não vale mais. Possível terceirizar na atividade meio e na atividade fim. Essa é a mensagem central que essa lei, se aprovada, nos vai dar. Bom, responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. Na solidária, os dois são responsáveis. Então, eu contrato uma empresa para fazer a manutenção do meu computador. Vai lá o Zezinho que conserta os computadores. Quem é responsável para pagar o 13º salário, férias? A empresa prestadora de serviço na responsabilidade subsidiária. Se ela não pagar, a empresa contratante tem que pagar. Já na responsabilidade solidária, os dois são responsáveis. O reclamante, o funcionário pode escolher se ele vai acionar a empresa que o contratou ou aquela que contratou a sua empresa para prestar o serviço. As duas são solidárias. Então, esse tem um aspecto positivo. Nós só vamos ser responsáveis, a empresa que contrata os serviços, se ela não fiscalizar o trabalho que a outra fez, se ela não fiscalizar essa empresa, tal como acontece nos nossos condomínios, né? A gente contrata a empresa de limpeza, não sei o quê, a função do condomínio é ficar olhando se pagou o 13º, se pagou a férias, se pagou o fundo de garantia, para poder não ser solidariamente responsável. Bom, outro projeto de lei, também agora mais uma fábrica de maldade, é o 2269. O 2269 vai falar do preferência pelo software livre. Existe uma obsessão, né, de alguns fanáticos no sentido de que o governo só utiliza software livre, como se o software proprietário fosse um mal, tá certo? O que a ABS defende como é? O governo, ou qualquer que seja o usuário, deve ter a liberdade de contratar o que ele quiser, não tem que dar preferência para nenhum.
Se ele, de repente, resolver que existe um software livre que atende às suas necessidades e é economicamente mais vantagem, tem que comprar esse. Se, pelo outro lado, existir um software não livre, o software proprietário, que atenda melhor, ou que tenha uma condição econômica, que o conjunto de licença de uso, mais suporte técnico, mais manutenção, mais serviço, mais customização, seja melhor contratar um software proprietário, não tem que ter obrigatoriedade nenhuma de dar preferência para o software livre. Ele define o que seja software livre, o quê? Eu sou obrigado, em tese, de comprar o software livre, eu só posso comprar o software livre se não existir alternativa de software livre no mercado. Ao que diz o parágrafo, em caso de justificada inadequação de um software livre para atender às minhas necessidades. Muito bem. O que é programa livre? É aquele que assegura ao usuário o quê? A execução do programa em qualquer fim, a redistribuição de cópia, o estudo do seu funcionamento, o acesso ao código-fonte, enfim. Eu tenho que abrir, ao licenciar o software pela modalidade de código aberto, o usuário tem que ter a liberdade de modificar, de acessar o código-fonte, de distribuir cópias para terceiro, eu recebo por uma só vez, no dia que eu venho na minha primeira licença. E, a partir daí, ele duplica internamente ou para terceiro do jeito que ele quiser. Quem que é o software que não é considerado livre na versão da lei? O que não atender esses 5 requisitos, ele é considerado não livre. Portanto, ele só vai poder ser contratado se não existir uma solução técnica de software livre que possa atender. É claro que a gente está obstacularizando a caminhada desse projeto, porque ele não interessa à grande maioria dos nossos associados empresários de software que são. Eu falava de um projeto de lei, que era o PLC 221, quando eu comecei a fazer minha apresentação. No dia 7 agora, o projeto de lei virou lei. A lei complementar 147. O Gerson está aqui, a gente tinha uma expectativa muito grande em cima desse projeto de lei, de que fosse ajudar as atividades de TI. Eu posso assegurar para vocês, nada. Absolutamente nada. Nós estávamos numa tabela 5, que é um desastre, que é muito mais econômico optar pelo lucro presumido. Eu vou provar para vocês que continua assim. Continuamos na tabela 5, perversa. A grande maioria de nós não terá nenhuma vantagem de optar pelo simples, nem antes da reforma, nem com a reforma. Ou seja, mais uma vez, a gente tinha uma expectativa muito grande do Congresso, ele não fez nada de uma maneira especial para a nossa atividade de TI. Bom, uma limitação nova agora, tá? A empresa que for enquadrada no Simples, se contratar pode contratar empresas para prestar serviço para ela, muito bem. Se houver uma relação de parentesco entre os sócios da contratante e da contratada, ela não pode contratar, essa segunda empresa não pode ser Simples. Se tiver grau de parentesco entre a contratante e a contratada, a segunda empresa não pode estar optando pelo Simples. É uma limitação nova que apareceu agora, para ajudar um pouco. Muito bem. A lei anterior dizia o seguinte, que as empresas não podem optar por simples quem exerça atividade intelectual. O caso, por exemplo, só para vocês terem ideia, a Receita decidiu que suporte técnico em software é atividade intelectual, ou seja, não podia ser optando pelo simples. Elaborar o software você podia. Agora, dar o suporte técnico, aí era atividade intelectual, não podia ser optando pelo simples. O que aconteceu com essa mudança? Esse artigo saiu da lei e foi criada a tabela 6. Então, a partir de agora, os trabalhos intelectuais, inclusive o suporte técnico de software, pode ser simples, sim, só que vai pagar pela tabela 6, uma tabela nova que foi criada, que é melhorzinha até do que a nossa, hein? A tabela 5 é pior do que essa. Eu vou mostrar depois para vocês. E outra permissão que a lei anterior tinha era atividade de consultoria não permitiria a opção pelo simples. Agora pode, só que eu vou para a tabela 6, que foi recém-criada. Bom, existe uma coisa assim, me perguntam muito, atividade e tal pode ser optante pelo simples? A mensagem é, o artigo 17, esse parágrafo aqui diz o seguinte, toda atividade que não está expressamente autorizada, nem expressamente vedada, pode. Ó, Manuel, manusear o software que estão lá no nosso depósito, levar para destruição, né, e fazer o relatório para o governo. Isso pode ser simples? Se olha na lista das atividades que estão autorizadas, não aparece. Olha na lista das atividades que não estão proibidas, não aparece, então pode. Tudo aquilo que não for proibido, ou que não tiver tabela específica,
vai ser terceirizado e o que é melhor, vai cair na tabela 4, que é muito melhor do que a nossa, anexo 4. Então, o que tem feito muitos dos nossos empresários e dos nossos contratados? Eles criam um contrato social que não reflete a verdadeira atividade da empresa, optam pelo super simples, passam a usar a tabela 4 e vai fazendo como se estivesse tudo bem. Só que se um dia o fisco perceber que, na verdade, nós éramos empresa de software, empresa de TI, e fizemos uma camuflagem lá para aparecer na tabela 4, ele vai cobrar a diferença de imposto, como se nós tivéssemos, desde o primeiro dia, sido uma atividade de TI. Então, eu não encorajo esse tipo de postura. Bom, agora está falando sobre a empresa que estiver prestando serviço, que tiver retenção na fonte, pode segregar. Por exemplo, eu vou prestar serviços que exigem retenção do IS na fonte. Por exemplo, montagem de andames. Na nossa atividade tem muito pouca coisa. Locação de mão de obra, por exemplo. Então, eu sou super simples e o meu cliente reteve o ISS na fonte quando me pagou. Eu posso segregar as receitas para que, sobre a hora que eu vou recolher o simples, eu não tenha que recolher o ISS, porque parte do simples que eu pago é o ISS. Isso foi uma benesse da nova lei. E está claro que as receitas de exportação não entram na base de cálculo do super simples. Eu tenho 3.600 para faturar, para ser optante pelo super simples. Se eu tiver receita de exportação de até mais 3.600, eu posso continuar dentro do simples. Ou seja, eu pago tributo sobre essa receita de exportação separado, mas ela não me veda a ser optante pelo simples. Bom, agora, como eu disse, com a criação do anexo 6, foi permitido serviço de intermediação. As empresas de software têm muito disso. De repente, você é cliente, você é representante de um software no Banco Itaú. Só que a tua representada resolve faturar direto para o cliente. E vai te comissionar, falando, esse aqui eu estou vendendo outros produtos, você não fatura não, eu vou faturar. E aí faz uma intermediação, um comissionamento para a empresa que antes era representante, ou que continua representante de outras contas. Na legislação anterior, se o cara tivesse essa receita, ele estava fora do simples. A partir de agora, eu vou poder ter intermediação, continuar no simples, só que essa receita vai ser tributada na forma da tabela 6, separadamente das outras. Isso acontece com consultoria também, tá? E com qualquer atividade intelectual, suporte técnico de software, pode? Pode. E a programação, pode. E, sei lá, o item, criação de página na internet, pode. Tudo que for atividade intelectual, pode, só que vai na tabela 6. Bom, a tabela 5 é perversa por quê? Porque, além dela ser mais alta, ela vai mudando em função do número de gastos que você tem na folha de pagamento. Se você tem gastos até 10%, você vai estar, da sua receita em folha de pagamento, você vai pagar uma alíquota. Se o seu gasto com folha for 20%, você vai pagar uma alíquota menor. Mas só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, também é difícil de ver, ela começa o seguinte, quem fatura até 180 mil por ano, 15 mil por mês, tem uma alíquota mínima entre 8% e 17,5%. Mais o ISS, que em São Paulo, por exemplo, dependendo da atividade, varia 2 a 5. Então, na melhor das hipóteses, o sujeito vai pagar 8 mais 2, 10. Se você pegar a tabela do super simples, empresa de até 240 mil, você vai ver que não vale a pena optar. No outro extremo, quem já está lá no limite da tabela, ele vai pagar entre 17,18, na melhor das hipóteses, o mais que ele gasta em folha de pagamento, ou 22,9, mais o ISS, que nesse caso vai ser 5. Então, sinceramente, a grande maioria dos nossos associados não vale a pena optar pelo super simples, não. Eu voltei, parece. Bom, outro projeto de lei que interessa para nós, e esse vai doer no nosso bolso. Há uma reforma lá da Lei 116, a Lei 116 é a Lei do ISS. Vocês sabem que existem alguns municípios que têm uma alíquota menor do que 5%. Tá? Menor do que 2%, do tipo Poá, Barueri, que você, além de pagar uma alíquota de 2%, você ainda pode reduzir da base de cálculo o valor que você paga para a sua representada, os tributos federais. Foi criado, então, um projeto de lei que andou assim, mas passa de mágica no Senado, na Câmara está indo mais devagar, que estabelece o seguinte, que a alíquota mínima é 2%, e não haverá nenhuma norma, nenhuma lei, nenhum incentivo, qualquer mudança, qualquer seja, redução de base de cálculo, isenção, que
replicar no alíquota menor do que 2%, está violando esse preceito. O que acontece com quem violar o preceito? É nula a lei, tá certo? E o prestador, imagina que eu estou em Poá, o cara tem uma lei que fica abaixo de 2%. Eu posso ir lá e pedir a restituição do imposto que eu paguei, ou seja, o município recebeu, fajutando a lei, e eu posso receber o dinheiro de volta. Só que o que acontece? No município onde eu prestei o serviço, ele vai reter o ISS. Então, eu estou em Poá, emiti a nota. Para um cliente que está em São Paulo, o cara foi lá e reteve na fonte. Aí eu vou lá na prefeitura de Poá e pego aquela parcela que eu recolhi. Ou seja, o prefeito vai ter receio de ter que devolver aquilo que recebeu. E mais do que isso, não parou por aí, não. Constitui ato de propriedade administrativa. O prefeito pode perder o cargo, o prefeito pode ser impossibilitado de ser eleito por 8 anos. Enfim, tem uma série de penalidades administrativas, além do próprio risco de ter que devolver ao erário 3 vezes o valor que ele perdeu. Imagine que a alíquota seja 2% e ele criou uma lei que cobrou 0,73%. Então, o Estado perdeu 1,27% sobre a receita que arrecadou em determinado exercício. O prefeito é obrigado a responder 3 vezes essa perda que o município teve em função da norma. Ou seja, vai acabar, no dia que essa norma for passada, acaba Poá, acaba Barueri, acaba todos esses municípios que têm alíquotas inferiores a 2%. Então, se a gente tem operação nesses municípios, a gente tem que estar preparado para a nova matriz tributária. Bom, a lista de serviços vai ser ampliada e a ABS apoia a lista de serviços. Por quê? Porque toda vez que eu tenho um serviço incluído na lista, eu não tenho o perigo do Estado querer cobrar sobre ele. Então, por exemplo, acesso à internet, os provedores de serviços da internet, era ótimo se estivesse previsto na lista, porque aí o Estado não pode cobrar o ICMS. Então, a ABS apoia o aumento da lista, sim. Bom, esta lei, só para deixar claro, um ano depois de publicada, as leis anteriores são revogadas. Então, durante mais ou menos um ano depois da tramitação da lei, provavelmente Barueri e Poá ainda vai valer durante um ano mais ou menos. Nós estamos pedindo algumas mudanças nesse projeto de lei. Já que está mexendo, vamos mexer para valer. Uma das coisas que a gente está querendo é que fique claro que toda vez que eu tiver receitas de exportação, o cara pagar em moeda estrangeira, eu já possa não pagar o ISS sobre ela, porque hoje eu tenho que provar que o benefício, que o serviço foi usufruído lá no exterior. Fora dessa condição, eu tenho que pagar, mesmo sendo receita de exportação, eu tenho que pagar o ISS. Bom, o que a lei diz é o seguinte, que quando eu tiver no município Poá, Barueri, e a lei violar o preceito da alíquota mínima, aquele município onde tiver o meu cliente pode reter o ISS. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que quando o município estabelecer uma alíquota, então imagine, eu tenho 6.000 municípios, eu sou a empresa que está em São Paulo, eu tenho um cliente de Campos, do Rio de Janeiro, eu tenho que olhar se a legislação de Campos respeita ou não o preceito mínimo, porque se ela não respeitar, eu tenho que reter o ISS. Aí eu estou cobrando um serviço de um cliente de Manaus, eu tenho que saber se a legislação de Manaus respeita ou não o preceito mínimo, senão eu tenho que reter na fonte ou eu sou responsável pelo tributo. O que a gente quer? Que a responsabilidade passe a ser do município, ou seja, se São Paulo está se sentindo prejudicado porque Poá tem uma lei que prejudica a sua arrecadação, São Paulo entra com ação contra o município de Poá, reivindicando o que ele acha que perdeu em relação àquela legislação. Ou seja, a gente está querendo tirar o foco das empresas para ficar a responsabilidade para os municípios administrarem. Tá bom? Só para listar o outro projeto que eu estou deixando para vocês, acabou meu tempo. Nós temos um grupo de trabalho na ABS que está cuidando dos temas governamentais, tá? Então, os 3 temas que estão sendo abordados por esse grupo, de uma maneira especial, é o seguinte, o governo, com esse negócio de acesso à base de dados dele, informações que seriam privilegiadas, criou uma série de normas para tentar evitar que isso aconteça. E essas normas simplesmente estão atravancando o mercado. Por quê? Porque, embora a ideia inicial era controlar o software de acesso à base de dados, o software de comunicação, como a definição regulamentar não foi bem feita, uma porção de compras governamentais deixaram de ser feitas porque os caras não estão entendendo a norma. Tá? Nós trouxemos aqui, dentro dessa apresentação que nós estamos deixando para vocês,
um sumário sobre esse decreto e a portaria que trata do tema, né? E a ideia é abstentar, ver se consegue uma normativa que diga que esses regulamentos, essas normas, não se aplicam durante 1 ano, 2 anos, para a gente poder entender de fato o que o governo quer. Nós estamos com dificuldade de entender a norma e o órgão que compra também, então pararam simplesmente as compras. E o segundo, que eu estava falando para vocês, é o seguinte: nós sofremos muito na tramitação do projeto de lei do Marco Civil da Internet. Foi muito difícil evitar que ele fizesse mais cacas do que a que apareceu. Mas não acabou. O que aconteceu? O governo está doido para fazer agora o que chama de controle dos dados pessoais, de proteger os dados do cidadão. Ou seja, criar mecanismo para evitar que o sujeito possa contratar, por exemplo, o serviço do Google. Tá? Se o Google começar a usar as suas informações, divulgar, trabalhar essas informações, ele vai estar violando a legislação. A norma está aqui, nós vamos disponibilizar para vocês o inteiro teor dessa apresentação para entender, mas o fato é um só. Nós temos que evitar que esse projeto de lei que fala da proteção dos dados pessoais tramite da forma como está, porque senão nós vamos ter muita dificuldade para exercer uma porção das atividades informáticas que as nossas empresas exercem. Muito obrigado por terem me ouvido.